Bom, gente, vamos conversar um pouquinho sobre sotaque? Vamos desmistificar o sotaque? Oi, Kelly, bom dia. Bom, antes de mais nada, a gente tem que pensar na origem do sotaque. Por que tem sotaque? De onde vem isso? Por que num país como o nosso, né, como o nosso Brasil, a gente tem tantos sotaques? A gente tem pelo menos 16 sotaques diferentes na região do Brasil inteira, fora os dialetos indígenas, né? Quanto a isso a gente não vai nem falar. Então o que acontece? Na verdade, cada região, e eu tenho até depois eu posso até mandar, eu acho que a Michelle fez isso para vocês, está lá no PDF. Cada região do Brasil foi colonizada por uma área, por um país, e aí tem influências daquele povo, né? Isso que é bacana. Então, a gente tem que pensar que, sei lá, São Paulo foi colonizada pelo, né, tinha muito mais italiano lá. E aí a gente pode ver o pessoal que inclusive fala com a voz mais nasal e tem aquele sotaque mais italianado mesmo, né? Aqui no Rio foi francês, né? E assim vai, foi português, não foi francês, foi português, então fica muito mais perto do português. E assim por diante, né? Então é lindo, né? Eu acho que a história do sotaque já é uma coisa maravilhosa. E fora isso, a gente tem que pensar que quando a gente fala de determinada maneira, a gente mostra de onde a gente veio, tá? Então, assim, falem com os sotaques de vocês, tá? Quem sou eu para falar, gente, não pode fazer sotaque normal? Imagina, eu acho lindo, cada região tem seu sotaque, tem sua forma de falar, sua forma de se expressar, e eu acho isso incrível, tá? O que acontece é que na hora de trabalhar, tá? Na hora que você de repente arranja uma locução que vai para o Brasil inteiro, ou então você tem que fazer uma dublagem que tem que combinar com aquele personagem, o seu sotaque. Ou você tem que, sei lá, ir para uma peça de teatro. E aí você tem que ter um sotaque, de repente não é nem um sotaque neutro, mas você tem que fazer o sotaque daquele personagem. Vou contar uma história para vocês. Uma vez chegou no meu consultório uma moça que é do Sul e ela estava trabalhando na televisão, ela estava fazendo uma propaganda. Direto, não vou falar o nome da propaganda nem dela porque eu não pedi autorização para ela. Ela com certeza deixaria, mas... Enfim, é uma propaganda, e aí ela tinha o sotaque do Sul ainda. E ela veio pra mim pra eu neutralizar o sotaque dela. Neutralizamos, e ela continuou fazendo a propaganda dela, com louvor. Ela ligava pra mim e falava, ai, graças a Deus, agora eu consigo, não sei o quê. Tudo bem, tudo lindo. Acabou, a gente passou um tempo sem se ver, um belo dia, ela me manda mensagem e fala assim, Lu, eu tô precisando arrumar um sotaque baiano pra uma peça que eu vou fazer. Falei, beleza. Ela era uma moça que precisava ser baiana. Então, ela veio de novo pro consultório, trouxe o texto dela e a gente juntas foi costurando aquele sotaque mais pro baiano, né? Então a gente via vídeo junto, a gente estudava a forma que o fonema entrava. Não é uma coisa simples, não é um beabá, tipo, faz 10 exercícios desse e acabou, tá? Não é isso. Só que você tem que fazer uma preparação muscular para que todos os ajustes consigam ser realizados no dia a dia, tá? Então, o que a gente fez? Eu organizei o sotaque, os músculos dela todos antes, aí ela neutralizou o sotaque. Pra gente colocar o sotaque baiano, a gente neutralizou, na verdade, organizou de novo aquela musculatura para que ele fizesse o sotaque baiano, ela fizesse o sotaque baiano acontecer, né? E aí foi muito interessante que um dia ela estava saindo do teatro, tinha um rapaz lá cuidando da luz e falou assim, ô fulana, aí ela falou, oi meu filho, tudo bem, não sei o quê, deu um beijo nele. Aí ele falou, ela é muito doce, gente, muito doce. Aí ele falou assim, não sabia que você era da terrinha, não? De que lugar que você é? Ela falou assim, eu sou do Sul. E quando ela me falou isso, eu fiquei morrendo de orgulho, né? Vocês podem imaginar, né? Teve um outro menino que chegou aqui e ele era de Alagoas, e ele precisava neutralizar o sotaque. E aí, gente, foi lindo o trabalho com ele. Lindo, lindo, lindo. Eu recebi até uma mensagem essa semana falando, de um amigo dele, falando que ficou impressionado como o sotaque dele está completamente neutro. Mas assim, existe muita dedicação, né? Existe muito trabalho da minha parte para organizar vocês e da parte de vocês para organizar o sotaque para determinada região. Mas não tem que fazer o sotaque o tempo todo. Tinha um menino, por exemplo, do interior de São Paulo que chegou aqui e falou, Lu, me ajuda, eu preciso tirar o porta. Falei, ok, organizamos o sotaque dele. Ele continuava falando porta, porque ele falou, eu quero continuar falando porta na vida. Só que, na hora que eu estiver no teatro, fazendo cinema, fazendo dublagem, fazendo o que for, eu quero ter o meu sotaque neutro.
E ele conseguiu. E aí um dia foi muito bonitinho, que eu fui numa peça dele, ele estava fazendo uma peça infantil, e eu fui convidada para ir, fui até lá, claro. E aí ele, foi a coisa mais bonitinha, porque a hora que ele veio um porta-porteira, sei lá o que foi que ele falou, e quando ele saiu, ele falou porta-porteira, né, quando saiu da peça. Então é assim, ele liga uma chave, que é uma chave de sotaque neutro, ou seja, ele chave do personagem, tá? Então o sotaque faz parte da construção do personagem que você vai fazer. Na locução, quando é alguma coisa regional, gente, tem que fazer com sotaque. Agora, quando é uma coisa fora da sua região, você precisa ter um sotaque mais neutralizado, ou então um sotaque que combine com aquilo que a pessoa que está te contratando queira. Senão vocês ficam fora do mercado, entende? Então, na verdade, é muito simples. A gente precisa realmente organizar a nossa musculatura para que a gente consiga organizar o nosso sotaque. Deixa eu ler um monte de coisa que tem aqui. Obrigada, Terezinha. Chegou, Joaquim. Bom dia. Oi, Coche. Dificuldade com isso, né, Fernanda? Eu vou falar sobre esse negócio dos S e do X. Ô, tadinha. Outra dificuldade é sim. Pois é, Ludmila, o mineiro é muito gostoso de falar, né? Eu tô com uma jornalista que é mineira, que a gente tá trabalhando sotaque neutro. Mas é isso, olha que legal. Na locução não dá pra perceber muito. Lindo, e é isso. Você dá uma misturada e fica tudo maravilhoso. Oi, Xande. Kelly. Calma aí que eu vou ouvir. André, Marcos, Vinícius, Marcos Breda. Beijo, querido. Bom, ok. Eu achei que tivesse mais... Eu vi um monte de coisa subindo, não consegui acompanhar. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer pra gente ter um sotaque neutro? O sotaque neutro... Oi, Lady Pop. O sotaque neutro é o seguinte, você precisa pensar em organizar os músculos da língua, organizar os músculos do céu da boca, saber fazer uma voz um pouco mais grave, um pouco mais aguda, ou seja, mexer na fonte sonora, tá? E no ar que respira. Por que isso tudo? Por exemplo, eu estou atendendo um rapaz que ele tem uma voz muito nasal. Ele fala aqui e nesse lugar, e aí ele fala, eu não gosto da minha voz por causa do sotaque. Só que tem a ver com a região da onde ele é, tem esse sotaquezinho lá em cima, tá? Nessa região mais metal. O que a gente está fazendo? Eu estou trabalhando exercícios de língua, exercícios de respiração, exercícios de palato mole. E exercício de palato mole, gente, nada mais é do que gargarejo, fazer gagan, cacan, gagan, tá? Lá no fundão, e gargarejo para você controlar. E aí, fazia aquelas ressonâncias que a gente fez essa semana. Anteontem eu fiz um monte de exercícios de ressonância. Vocês fiquem à vontade para pegar o PDF que está na minha bio, tá? Faz lá o acesso e entra e pega esses PDFs todos que estão lá, tá? Que são os PDFs sobre ressonância. E a gente vai conversando sobre cada coisa dessas. Então, o que acontece? Se eu faço um pouquinho de exercício de língua, um pouquinho de exercício de respiração, de organização muscular de laringe mesmo para fazer grave e agudo quando eu quero, eu consigo entender quais são os espaços que eu preciso usar para eu fazer o sotaque neutro acontecer, tá? Então, vamos imaginar São Paulo, tá? Vem uma pessoa do interior de São Paulo e fala porta, né? O porta não combina com o Brasil. Por que não combina, né? Porque assim, gente, imagina só uma pessoa do Rio de Janeiro ouvir uma outra pessoa falar porta. Ele vai parar... Eu vou parar e vou fazer assim, de onde será que esse cara é? É do interior de São Paulo. Acabou, eu não estou mais prestando atenção no que ele está falando, mas na forma que ele está falando, entendeu? É por isso que o sotaque atrapalha na comunicação. Se você tem um sotaque neutro, você para de prestar atenção na forma que a pessoa está falando, mas no que ela está falando. Entende qual é a pegada? Então, a hora que você consegue pôr o porta, né, aqui no porta, lá atrás, não é o R do Rio, tá? Eu ainda falava assim, é o R do Rio suavizado. Não, quando a gente fala em R do Rio, a gente tem um porta, é mais gritado, né? É mais áspero. Então vamos pro R de Espírito Santo, Brasília, tá? Eles têm um sotaque, um R mais levinho. Então o porta é aqui. Os S's são os S's de São Paulo, que são mais bem aceitos no ouvido do Brasil inteiro, tá? Então, eu vou virar uma chave e vou falar com vocês, a partir de agora,
só com sotaque mais neutro, certo? Certo? E aí a gente tem que pensar que a gente tem que controlar o agudo e o grave, além de pensar em fechar ou abrir algumas vogais como o e o e. Tá? Algumas vogais como, olha só, tá? Algumas vogais como o e o e, tá? Então a gente vai virar uma chave e aí a gente vai começar a falar todas as palavras com os S de São Paulo, os R's do Espírito Santo e tentar neutralizar a voz também. Porque se a voz estiver muito no agudo, não tá legal, tá? Então, S, todos os S's nesse lugar, os R's lá atrás e controla esse tom de voz. Se a voz estiver muito no agudo, o que vai acontecer? Eu vou prestar atenção também no seu tom de voz. Né? Como é que tá chegando essa voz no meu ouvido? Nossa, essa mulher me incomoda, né? Essa vozinha muito agudinha me incomoda. E aí, se você prestar atenção, se a voz for mais neutra, mais grave, ela vem num lugar mais gostoso, tá? E aí, chegando nesse lugar mais gostoso, eu paro de prestar atenção na forma que você está falando. Então, o sotaque também abrange essa questão de som mais agudão ou mais gravizão, tá? Tem que ser um sotaque. Por que aquelas pessoas chegam pra mim e falam assim, Lu, eu não gosto da minha voz? Normalmente são pessoas que têm um sotaque, uma voz mais aguda, mais metalizada. Se eu tiro ela desse lugar, ela já começa a gostar mais da voz dela, tá bem? Deixa eu ver isso aqui. Sou do interior de São Paulo, Mogi, mas sempre tento me policiar com o R. Uma vez gravei cantando uma música e ficou muito engraçado, o R bem marcado. Você sabe que o meu filho, ele mora em São Paulo, né? O meu filho mais velho é jornalista. E ele quando vai cantar, ele toca violão, e quando ele vai tocar músicas do Caetano, principalmente do Cazuza, ele fala exatamente como o Cazuza falava, muito carioca. É muito engraçado. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, não combina. É muito engraçado. E aí, não tem nada a ver o sotaque dele com o sotaque que ele faz, sabe? É muito interessante, é muito legal. Então, é muito importante a gente pensar que a gente tem que controlar o tom de voz, controlar a nasalidade, né? O metal que a gente põe, tá? Por quê? A gente tem que pensar o tempo inteiro em organizar esse sotaque, tá? Organizar. Tudo que eu preciso fazer é passar minha informação com relação ao que eu tô falando, não da forma que eu tô falando. Olha, os mineiros, por exemplo, eles comem o final das palavras. É fazendo, comendo, andando, né? Os gerúndios vão todos pro estômago, eu brinco. Por que isso acontece? É o jeitinho de falar, é a cadência. Então a cadência também tem muita importância. Cuidado para você não fazer também uma coisa que acontece muito quando você vai ler alguma coisa. Tem o fim da frase aqui e aí a pessoa vai até aqui e cai. Eu estou falando desse jeito, porque desse jeito eu continuo trabalhando da forma certa. E, enfim, você vai sempre fazendo uma mesma cadência, tá? O que tem que acontecer? Leia a frase inteira e pensa que você tem que falar aquela frase com um amigo seu, tá? Então, se você consegue trabalhar dessa forma, falando com as pessoas, lendo as coisas como se fosse uma coisa que você estivesse falando com um amigo, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, tá? Peraí que teve gente aqui que falou um monte de coisa. Jane Barcelos, um beijo, linda. Ah, que bom. Bem-vindos, mentorados todos da Jane Barcelos. Oi, Bubui. Não, esse S não acontece sempre não, Fernanda. Na verdade é isso. Você falou uma coisa que é legal. Se você treina todo dia, Fê, o que vai acontecer é que você começa a entender que o S tem que ser jogado fora em alguns momentos, tá? Se você colocar os S's em todos os lugares e incumpridar eles, fica horrível. Uma coisa que é muito bacana, pensa que o tamanho da vogal tem que ser o tamanho da consoante. A gente tem que jogar um pouco fora, porque quando a gente começa a forçar o sotaque neutro, as pessoas começam a anotar todos os S's nos lugares, sabe? Não precisa. Tem que ter muito cuidado com esse treino. Por isso tem que treinar todo dia, tá? Não é que você precisa falar e mudar a sua forma de falar na vida, só se você quiser. Mas se você consegue organizar as suas palavras para você todos os dias treinar, fica uma coisa muito mais fácil e mais bacana. Ontem uma aluna minha da Escola da Voz me mandou uma mensagem assim,
Lu, dá uma analisada no meu texto, porque ela me mandou um áudio, né? Me pedindo para eu analisar, porque ela achou que os R's e os S's podiam estar distorcidos. E é muito legal, porque em alguns momentos ela fala, eu vou fazer isso, né? Por exemplo, né? Eu vou fazer isso. Se eu falar, eu vou fazer isso, fica esquisito. Eu não estou conversando com meu amigo, vou fazer isso, tá? E aí, a gente tem que prestar atenção na forma que eu gostaria de ouvir, que não fique estranho, entende? É mais ou menos isso. Por isso que é muita... A gente costura o sotaque em cada uma das pessoas, tá? É costurado. É uma coisa completamente individualizada, tá? Então é engraçado, por exemplo, eu morei 17 anos em São Paulo. Para mim é muito fácil fazer o sotaque paulista, né? Porque eu vivi lá. E aí, quando eu tô aqui, eu tenho que virar a chave para lembrar como é que é o sotaque paulista, porque senão não vem. Agora, gente, se eu tô lá, eu desço em São Paulo, ou então eu chego em São Paulo no primeiro posto de gasolina que eu tô, é muito engraçado, meu filho já começa a rir, porque o porta aparece, porta, né? E eu sou porta, né? Então é muito engraçado. E olha, o sotaque neutro permite que você consiga, por exemplo, no Rio de Janeiro, de vez em quando colocar um X, de vez em quando colocar um Rzinho mais forte, ou o R de São Paulo. Pode misturar. O que não pode é ser uma coisa muito, muito pesada, entende? Ontem também, anteontem, eu recebi um áudio de um paciente, enfim, um locutor que é incrível. Ele está neutralizando o sotaque dele, porque é bem pesado. E ele me mandou, e de vez em quando tinha um Rzinho do interior de São Paulo, mas foi tão levinho, porque o resto estava neutro, que passou tão batido e ficou tão bonitinho, entende? Não precisa ser aquela coisa, voz do Google. Olha só, uma vez eu fui aqui no Rio de Janeiro no final de um trabalho de uma escola de teatro, e aí eu fui até com um bailarino amigo meu, um coreógrafo, e chegou uma hora que ele olhou para mim e falou assim: por que eles estão falando desse jeito? Porque eles estavam falando parecendo o Google Tradutor. Eles entenderam que os S's tinham que ser de São Paulo, os R's podiam ser de São Paulo ou do Rio, né? Que na verdade não é do Rio, é do Espírito Santo, aquela coisa bem levinha. E eles começaram a marcar todas as palavras desse jeito. Gente, eles começaram... Imagina, pegue a escada, vamos levar a escrivaninha para algum lugar. Não é isso. Imagina só, como é que você fala? Vamos pegar a escada para levar a escrivaninha para o outro ambiente. Escada, ambiente, escritório. O eu acabo colocando quase com um S, né? Então, a gente vai neutralizando dessa forma, vai entendendo que os S às vezes viram is, né? Que hospital tem que ser hospital, hotel tem que ser hotel. Dessa forma, ninguém nota de onde você veio e você passa a sua informação, entendeu? Simples assim, tá? E é muito complicado também, tá? Então é muito legal. O que a gente tem que fazer? Vamos pensar lá no começo, o que a gente tem que fazer para ter um sotaque neutro? Deixa eu ajudar vocês, espera aí. Deixa eu ver aqui. Joaquim, obrigada, meu amor. Bia, sua linda. Meu dilema, eu sei, Nani, eu dilema de tanta gente. É isso, Fernanda, tem que soar natural. Tem que treinar todo dia, tá? Oi, papai, meu pai e minha mãe estão aqui, seus lindos. Nani, SJPX. Nani, ó, tem uma coisa aqui no Rio de Janeiro que é assim, qualquer palavra que tenha ti, di, gi, se tiver na mesma palavra o S que vira X, vira um problema. Olha só que loucura. Eu fui para uma festa de plástico. É isso que o povo fala aqui no Rio de Janeiro, tá? E é difícil. O que a gente vai fazer? Eu fui para uma festa de plástico. Entende? O ti continua sujo, tá? E tem que sujar. O di, ti, gi tem que sujar. Senão, a gente localiza a pessoa, de repente, no Nordeste, em algum lugar do Nordeste, com plástico, tá? Vocês veem que isso é bem... é muito minucioso, tá? Vai ser salva, Murilo. Vai sim. Eu tô aqui para conversar. Ah, é um sininho que tem aqui, o sino dos ventos, Selma. É um sininho dos ventos que quando bate vento ele fica plim, plim, plim. Boa. Peraí. Boa, Karen, você tem que ver essa garganta, hein, garoto?
Oi, Pablo. Valeu o toque. Imagina. Tô adorando. Sino dos ventos da janela. Isso, Lu, mamãe. É a minha mãe. Vou salvar a live. Vou sim, você. Pronto, continuamos. Vamos lá. Achei que tinha perguntas e eu vou tentando. Oi, Jaime. Então, olha só, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios pra gente ter... Ó, imagina, eu tenho 49 anos. Há 49 anos eu falo da mesma forma. Ou seja, nasci e vivi na mesma cidade e eu falo com todos os sotaques que a minha região me permite, certo? E aí, o que acontece? De repente eu resolvo mudar de cidade ou então mostrar que eu quero de repente trabalhar um sotaque mais neutro por causa do meu trabalho. O que eu faço? Primeiro, antes a gente tem que organizar a musculatura de língua. A gente tem 4 músculos dentro da língua e 4 músculos que seguram a língua que vão para o nosso corpo, né? Então, quando a gente organiza essa língua, eu consigo entender que de repente tem alguns lugares que eu faço lá. E o sotaque vem por causa dessa união da língua com a mandíbula. Lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou soltar a língua. Lá. Em vez de falar lá. Certo? Então, esse é um primeiro lugar. Então, eu vou trabalhar músculos da língua. Estalo, frente, trás, cima, embaixo, lateral. Organiza, faz rotação de língua. Mexe bastante com pontinha de língua, fazendo lá, arararará, da, pontinha, tá? Tem que mexer. Gargarejo, bochecho. Tem que fazer bastante esse tipo de coisa. Fazer bastante organização de fazer... Porque vamos imaginar que tem uma pessoa que fala aqui com a voz desse jeito e aí trabalha nesse lugar. Se você, por acaso, tirar a voz daqui, você já tira um pouco o cantado. E aí você pode ficar cantando, mas é uma voz que fica menos metal no ouvido, é uma coisa a menos para chamar atenção. Entende? E aí você tem que tirar essa cadência. E aí você vai entendendo, porque você tem que estar com o ouvido treinado, treinar todo dia para você entender como é que funciona essa cadência e aonde que você vai organizar esse sotaque, entende? Então, primeiro, exercício de língua, de bochecha, céu da boca, de garganta e de respiração. Se a voz é muito alta, eu vou também atrapalhar. Isso entra em sotaque, tá? Porque se eu começo a falar muito alto, você fala, nossa, essa pessoa fala alto pra caramba, eu não consigo entender o que ela fala. Quer dizer, a pessoa não está conseguindo passar a informação que ela precisa, entende? Então, tem que trabalhar isso tudo. O sotaque do Nordeste, primeiro, fecha os Os e fecha os Es, tá? Então, é o hotel e o hospital, tá? Outra coisa, muito cuidado com o DI e TI, tá? Então, muita gente fala dia, tia, principalmente, acho que na Paraíba, dia, tia, certo? E aí você começa a entender, se você tem exercício de língua sendo feito diariamente, o que acontece? É possível chegar nesse novo ajuste. Entende? Gente, é muito louco, é muito gostoso, porque quando a gente consegue organizar o nosso trabalho para você ser neutro, todo mundo te quer. Veja, vamos falar de nomes? Mabel César, voz da Globo. Ela mistura o X e o S, agora ela tá morando em São Paulo, tem bem mais S's do que X, mas ela mistura um pouquinho, de vez em quando ela põe os S's. O R bem neutrinho, bem rã, né, aquela coisa. E tem a voz, uma das vozes mais lindas que a TV brasileira conhece. Ela faz Sessão da Tarde, ela apresenta todos os programas de Sessão da Tarde. Ontem mesmo eu estava ouvindo ela, falei, ai gente, que voz linda. Ela dubla um monte de coisa, você não reconhece a voz dela em um monte de lugar, entende? Então, quando a gente organiza a musculatura para que você consiga chegar em qualquer região, imagina, é uma locutora da Globo, ela chega em qualquer região do país, ela precisa ter uma voz neutra, né? Outro, Ricardo Juarez. Ricardo é a voz da Globo, do Jornal Nacional. Ele fala, Crefisa oferece Jornal Nacional. Ouçam a voz desse homem. Ele faz a voz do Johnny Bravo, ele faz a voz de um monte de dublagens, enfim, jogos, desenhos animados e filmes. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter vozes permeáveis. A voz tem que encaixar no seu personagem. Na dublagem é no personagem que você está vendo. Na locução
é no personagem que você está entendendo que você precisa ser para você falar o que você precisa falar e vender o produto, né? Ou anunciar alguma coisa. Então a gente tem que ter uma voz que tenha uma imagem. Essa imagem precisa combinar com o personagem. E aí a gente tem que estudar. De vez em quando eu pego individualmente algumas pessoas que vão fazer novela na Globo, novela na Record, e vêm com algum desafio de sotaque. É um barato, gente, porque a gente, teatro, né, como eu já contei, você para na frente da pessoa, pega o texto e aí sim a gente vai organizar cada fala e anota. Esse R aqui tem que prestar atenção. Cuidado com esse R aqui no final. Por exemplo, eu vou cortar o cabelo. Você pode usar cortar o cabelo, né? Em vez de falar cortar o cabelo, que já vai perder ar no meio do caminho. Então a gente vai devagarzinho, né? Trabalhando com isso. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, tá? Mas você precisa vender o seu trabalho, tá? Deixa eu ver isso aqui. Oh, meu Deus, o estado do Rio sofre com chiados, né? Você sabe, Gabriel, eu tenho muito paciente do Rio. Muito, muito, muito. Porque às vezes, chega aqui no meu consultório, chegam as pessoas falando assim, Lu, eu tô chiando demais. Quando o diretor fala assim, nossa, sujou, eu não sei o que eu vou fazer. E aí tem que ter a carta na manga. Tem que fazer todos os dias trabalho de sotaque neutro, né? Jesse principalmente, no Rio de Janeiro. E tirar os is, né? A gente fala Rio, né? Plástico, é feio. Cuidado, nasceu não existe, tá? Nascimento. Cuidado com essas coisas. A gente mete uns is, festa, né? Tem uns is que não precisa. Então, o i ainda amplia o x que a gente mete no meio do caminho, tá? Tem que limpar. Treina todo dia, S. Fica esquisito em casa, mas na hora que você vai falar, você não vai pensar. E aí você vai limpar um pouco mais e suavizar um pouco mais, tá? No meu trabalho tem uma pessoa que faz todo mundo ter dor de cabeça de tão gritada que a voz dela é isso horrível, não é não? Nossa, Aline, você sabe que no consultório tinha uma menina que é uma atriz, trabalha com teatro, não sei o que, ela falava muito alto. Eu colocava nela, ela chegava lá e eu colocava um retorno vocal na orelha dela, ela ficava muda. Aí eu falava, por que você tá muda, garota? Fala agora. Ela falou assim, não, toda vez que eu falo agora eu me incomodo. Aí que ele entendeu que ela falava alto. Então, às vezes, um retorno vocal faz com que a pessoa consiga entender que ela está falando muito alto num ambiente que não precisa falar muito alto. Porque às vezes tem essa questão. E tem gente que tem problema auditivo, tá? E fala alto por causa disso, né? E nem sabe que tem. Então é muito legal. Lembra que eu falo sempre? Uma vez por ano, vai no otorrino fazer check-up geral. Veja como é que está a sua audição, veja como é que está seu nariz, precisa respirar pelo nariz e veja como é que está a garganta, tá? Isso é muito importante. Que essa locutora, ai, Samira, manda ver, é muito legal. De publicidade, show de bola. Domingo, mas tem que ver, Ailton, para onde vai. Se alguém falar domingo, né, fica esquisito também, parece o Google Tradutor, entende? Tem que ser leve, né, tem que ser um domingo, por exemplo, tomate não existe, é tomate, né, mas tem que ver como é que da onde vem, tudo tem que ser muito costurado, tá? Não dá pra falar, sei lá, domingo legal, como é o programa lá não sei nem se existe ainda, entendeu? Tem que ser uma coisa no meio do caminho, né? Nem lá nem cá, entendeu? Letícia, sua linda, é domingo, não domingo, é isso mesmo. Deixa eu ver. Ô, Joaquim, que bom. Tem um amigo de teatro que até conversamos com ele. Não sabia, eu não tinha percebido que precisava mudar o sotaque. O nosso R do sul de Minas, perto de São Paulo. Ai, é tão lindo. Gente, é isso. Às vezes a gente não nota. Eu estava atendendo no início da pandemia um casal da Paraíba que falava muito, o sotaque era muito da região, né? Eles não estão nem na capital, eles estavam pertinho. E eles falavam dia, tia, né? E a menina é muito maravilhosa, além de tudo, muito bonita, e ela queria começar a trabalhar com Instagram também e tal. E é muito difícil você mudar o seu sotaque quando você está na sua região. Porque você vai tentar mudar e o povo lá fora vai brigar com você, vai te sacanear. E aí você pode ficar sem graça. Eu tô com um menino, um locutor do interior de São Paulo também, trabalhando sotaque com ele. E ele, nossa, que menino, que voz é aquela. E é um barato. Ele falou, Lu, eu vou começar a falar desse jeito também na rua, porque eu preciso treinar.
né? É uma opção, tá? Na verdade, ele vai morar na capital, ele não sabe ainda se vem para o Rio ou para São Paulo, mas ele precisa tirar o R, porta, né? Porque aí não é aceito em lugar nenhum, porque a gente vai localizar, tá? Só se for alguma coisa. Muitas pessoas trocam as letras, falam errados, é mesmo. Rosângela, tem uma dúvida, sou de Fortaleza, as pessoas do Sul falam do nosso sotaque, mas não consigo identificar ainda. O que poderia ouvir, o que poderia fazer ouvir as pessoas, ou sei lá. Eu precisava, na verdade, eu posso, claro que posso, eu analiso alguns áudios, sim. Exatamente, Selma. Na fala, a palavra domingo tem que ser falada com o fechada, senão fica feio, isso aí. Aí não fala de, né? Fala de. Pois precisava ver, de repente a cadência. É alguma cantadinha. Eu não sei, eu preciso identificar, eu preciso ouvir a voz para falar isso é assim ou é assado. Tá? Gente, é muita gente que normalmente eu trabalho, eu tenho meus pacientes, tenho a escola da voz, né? E eu acho extremamente importante a gente falar sobre sotaque neutro o tempo inteiro. Oi, Joelma. O tempo inteiro, tá? Eu já dei aula uma vez para uma turma, foi agora no início da pandemia também, não, foi no início do ano. E a minha turma eram pessoas do Rio de Janeiro e foi muito engraçado. Pode, Samira, pode sim. As pessoas aqui eram pessoas do Rio de Janeiro e uma delas falou para mim: poxa, Luísa, você fica falando de sotaque neutro aí, mas poxa, eu acho que tem que ter autenticidade, eu acho que tem que ter personalidade a minha fala. Eu acho também, no dia a dia, no seu trabalho, não perde trabalho não. Não perde trabalho não. Corre atrás para você realmente organizar o seu sotaque, deixar o sotaque mais neutro possível para aquele trabalho. E aí, às vezes, você tem que colocar um sotaque diferente. Veja, entende? É a menina do Sul que neutralizou para fazer o que ela precisava fazer da propaganda, que era uma propaganda constante, e depois ela precisou fazer um sotaque neutro acontecer. Olha que lindo, né? E agora está na novela, está numa novela na Record, né? Fazendo um sotaque antigo, das épocas antigas. Então, ela está o tempo todo organizando, gente, ela está o tempo todo organizando o sotaque dela para que ela consiga se encaixar nos personagens que ela tá. É no teatro, é na televisão, é na locução, é na dublagem, seja onde for, o tempo inteiro você precisa estar de acordo com o seu trabalho. Luísa Cate, nome carinhoso, tá? Como diz a Jane Barcelos, linda. Obrigada, gente. Gente, claro que pode me mandar no direct. Provavelmente eu não vou conseguir fazer a análise de todos os áudios, mas claro que pode, sabe? Para mim é um prazer enorme. E eu acho que às vezes é necessário sim buscar um sotaque neutro de forma mergulhar mesmo, para entender como é que você fala e como você deveria falar. E aí você precisa fazer exercício para depois você chegar nisso, tá? Não é simples, não é uma coisa que fala assim, é uma bobagem, vamos lá, é só fazer assim, não é só fazer assim o assado, tá? Você tem uma origem, você fala a vida inteira, você faz ajustes a vida inteira para falar daquele jeito. Só que a gente precisa ter a possibilidade de navegar e mergulhar em cada trabalho que a gente faz com o corpo e com a alma. Então, para você ser aceito e não ser aquela pessoa que fica, meu Deus, eu devia ter feito, eu devia ter ouvido, eu devia ter treinado. Não faz isso não. Corre atrás, vai fazer o trabalho de sotaque, que é difícil, é personalizado, é muito individualizado, sabe? Aquela coisa da costura mesmo que eu falo, né? Para sua voz ter a imagem que você precisa para o seu personagem, tá? Olha que lindo, ó. A Letícia, é importante ter personalidade, mas tudo depende do produto. Pode ser um teatro autoral, de repente, mas para vender a voz, o sotaque precisa encaixar e conquistar mais pessoas. Falou tudo, Lelê, sua linda. Mostra o sino, mostra o sino. Obrigada, Aline. Gosto do que eu faço, Aline. Estudo muito. Ô, Joaquim, imagina. Obrigada, amor. Obrigada. Gente, sabe o que acontece? Eu não escondo as coisas, não. Eu acho que, assim, no consultório, eu tenho sempre estagiários lá comigo. Pessoas que estão saindo da faculdade e querem trabalhar com voz profissional. Eu levo lá pro consultório e ensino tudo que eu sei. E é um barato, porque às vezes uma vez perguntaram pra mim, você não tem medo que seus
assistentes roubem seus pacientes? Não tenho, não. Eu estudo muito. Eu quero que os meus pacientes, os meus alunos, eu quero que as pessoas saibam fazer o que eu tô estudando o tempo inteiro para modificar as coisas, entende? O que adianta eu saber pra caramba, estudar pra caramba e não passar a minha verdade? Não explicar de uma forma simples os atalhos que eu tenho hoje em dia pra vocês. Entende? Obrigada, gente. Júnior, beijo, querido. Ó, eu vou mostrar. É um sininho, cadê? Deixa eu virar aqui, cadê o negócio de virar? Ó, é um sininho que fica ali em cima, ó. Que delícia. Aqui é a sala da mamãe. Tem um monte de plantinha. E ali tem esse sininho que faz esse barulhinho gostoso o tempo inteiro. E aí tem bananeira na sala de Copacabana, no Rio de Janeiro. Só minha mãe. Ontem eu tô aqui porque meu filho tá com Covid, né? E a gente trocou de casa. Deixei minha mãe e meu pai protegidos na minha casa e fiquei aqui com o Henrique, que tá bem. Eu tô com a segunda vacina já, 15 dias. Tenho 49 anos. E aí eu tô cuidando do pequeno aqui. O pequeno tem 21. E ontem eu resolvi molhar as plantas da minha mãe. Gente, é tanta planta nessa casa. É uma mais linda que a outra. Eu falo, mãe, você tem muito trabalho aqui. E as plantas estão lindas, todas abertas, maravilhosas. Enfim, eles conversam com planta, mamãe e papai conversam com planta, enfim. É muito bom. Se você não passasse com verdade, seria na verdade sinal de segurança. É isso. Às vezes é porque a gente não sabe, né? Eu tento ensinar tudo mais um pouco. Jane Barcelos igual a você. Linda. Não custa, gente. Eu acho que a gente vai morrer, não vai? Eu vou passar pelo menos as coisas que eu aprendi pra vocês. Tudo que eu puder, eu aprendo, eu faço as minhas invenções aqui e passo mesmo, com toda a verdade, com toda a tranquilidade, eu passo pra vocês. Gente, eu quero deixar um beijo enorme pra vocês. Amanhã é sexta-feira, eu não consigo fazer a live, porque amanhã eu tenho compromissos de manhã, então eu só vou ver vocês na segunda-feira, tá? Todos os dias eu faço a live das 10 da manhã com aquecimento e agora, terças e quintas-feiras, eu tô sempre com um foco em uma aula para vocês entenderem sobre fonoaudiologia, sobre como melhorar a voz. E na minha bio, se vocês entrarem lá na minha bio, vocês vão ver que tem um lugar para vocês se inscreverem e lá vocês vão baixar os PDFs das aulas que eu tô dando aqui, tá bem? Então, quero deixar um beijo enorme. Obrigada, Ailton, obrigada. Claudinha, sua linda. Contribuir com a humanidade, é isso, não custa, né? Oh, coisa linda. Venha, Joaquim. Obrigada, Terezinha. Então vamos lá, segunda-feira a gente vai aquecer a voz aqui todo dia. Gente, se a gente faz uma coisa todos os dias, a gente começa a ter um ritmo e esse ritmo vira, de fato, rotina. Essa rotina vira uma coisa positiva pra gente e quando isso é positivo, o que vai acontecer? Você sente falta quando você não faz, tá? Então, bora correr atrás de aquecer a voz todos os dias, de forma simples, de forma objetiva e pensar em que a gente vai estar junto aqui todos os dias às 10 da manhã. Eu tô com vocês exatamente para provocar essa reação de vamos aquecer a voz juntos. E é muito legal porque outro dia eu estava falando com uma paciente antiga minha, ela me mandou uma mensagem assim, eu tô aqui esperando para ser dublada, abri a live porque eu sabia que você ia aquecer, eu ia aquecer e eu comecei a aquecer com você. E é isso, né? Eu acho que não custa a gente estar aqui junto e ser sempre fonte de inspiração, tá bom? Beijo enorme, obrigada, Selma, obrigada mesmo. Obrigada, beijo enorme pra vocês. E amanhã não tem, só segunda-feira. Vem, Nena, vamos dar beijo aqui em todo mundo. Terezinha, a Bia tá aí, um monte de gente pedindo beijo. Ó, olha aí. Obrigada, Gabriel. Essa é a minha Nena, essa é a minha Serena. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá aqui junto de novo.